Boa noite, meus irmãos. Sou Lucas, trabalhador voluntário do Núcleo Espírita Alta de Souza, e mais uma vez aqui nos encontramos para dar prosseguimento às nossas palestras que estão ocorrendo de forma virtual, enquanto ainda não podemos nos reunir presencialmente em nossa casa de amor e de paz. Que possamos trocar vibrações de amor, de paz, de concórdia, emitindo bons pensamentos para todas as pessoas, para todo o nosso planeta que nesse momento se encontra tão perturbado, mas que bem sabemos não está abandonado, não está esquecido daquele que é o governador espiritual desse orbe e de nosso Pai que está nos céus. Então, envolvidos nesse clima de paz, de harmonia, que possamos agora buscar acalmar os nossos pensamentos, acerenar o nosso corpo se estávamos fazendo alguma coisa, alguma tarefa, para que busquemos entrar em contato com os nossos guias espirituais, com os amigos espirituais que coordenam esse trabalho, para que as lições que serão trazidas na noite de hoje, os assuntos que serão trazidos, possam ser por cada um de nós interiorizado e, acima de tudo, colocados em prática. Mestre amado Jesus, primeiramente gostaríamos de agradecer, Senhor. Agradecer pela oportunidade de aqui estarmos a ouvir o Teu Evangelho. Agradecermos pela oportunidade de sermos os trabalhadores de última hora, mas os trabalhadores dispostos a realizar o bem, a ajudar, a aprender a ser melhor. Envolve a cada um de nós, Senhor, com o Teu amor, intuindo-nos e estimulando para que possamos, a cada momento, a cada chance que tivermos, a ser uma pessoa melhor, a ser verdadeiramente aquele irmão que estende a mão para qualquer pessoa que nos procure, que possamos ser esse foco de luz a iluminar e a espalhar o Teu amor e as Tuas lições em todo lugar que estivermos. Muito obrigado, Mestre amado Jesus. Fica conosco hoje e sempre. Existe um capítulo no livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, que fala sobre o paralítico de Cafarnaum. Acho muito bonita essa história, muito bonita a maneira como Amélia Rodrigues nos traz para a gente, do ponto de vista espiritual, o que se desenrolou naquele momento lá em Cafarnaum, quando Cristo curou aquele homem aquele paralítico que foi descido pelo telhado. E ela nos narra de uma maneira tão bela aquela história, aquele momento em que Jesus lá estava com os seus discípulos na casa de Simão Pedro, curando e atendendo muitas pessoas. E eram diversas pessoas que lá se encontravam. E teve um determinado momento, que Simão Pedro estava perdido em pensamentos, agradecendo a Deus pela oportunidade de fazer parte do colégio apostólico, de ter sido escolhido para ser um pescador de homens. E de repente, alguma coisa chama a atenção dele e ele olha para o mestre. E nos narra Amélia Rodrigues que Simão Pedro percebe como se Jesus estivesse pedindo socorro. Porque era muita gente ali, era muita gente. Porque a miséria, ela nunca dá descanso. As pessoas, ao se curarem, saíam espalhando aos quatro ventos a cura que tinham recebido, e isso atraía mais e mais pessoas que chegavam e nunca paravam de chegar. E Simão Pedro teve essa impressão de que Jesus pedia socorro naquele momento. Então ele se mete ali no meio da turba e fala: o mestre precisa descansar. E sai com Jesus dali e vai para a praia. Afinal, a casa dele era na beira da praia. E segue com o mestre, só os dois. Lá chegando, Jesus senta numa pedra
Simão Pedro senta ao lado dele. E aí, Amélia Rodrigues continua a nos contar que Simão Pedro começa a viajar, como a gente diria, né, hoje em dia. Os pensamentos começam a fluir e depois de algum tempo, eles lá banhados pelo luar, pelas doces ventanias do mar que os envolvia, Simão Pedro olha para Jesus e de repente é tomado por uma certa agonia, um certo temor, porque ele percebe que Jesus está chorando. Então ele diz ao mestre: mestre, choras? De felicidade, suponho. Afinal, curastes muitas pessoas hoje, expulsasse diversos espíritos infelizes, desmascarasse os escribas e fariseus que vieram apenas te emboscar. Deve chorar, provavelmente, de felicidade. Choro, Simão, disse Jesus, mas de tristeza, porque tu e eles não me compreendem. E aí é interessante porque nesse momento do texto, a Amélia Rodrigues ela faz uma pausa e ela começa a narrar o que está acontecendo com Natanael ben Elias, que era aquele paralítico que foi curado por Jesus. E ela nos traz e nos narra que ele se encontrava em um local, em um bar, rodeado de pessoas que estavam bebendo, de algumas mulheres dançando sensualmente e exibindo o corpo novo, falando o que tinha acontecido, e as pessoas: vamos beber para comemorar. E Jesus, então, continua a dizer a Simão Pedro que aquilo o deixava triste, porque as pessoas não tinham compreendido e ainda não iriam conseguir compreendê-lo por um bom tempo. Mas dia chegaria em que ele enviaria o Consolador, que ficaria para sempre com toda a humanidade e relembraria as coisas que ele tinha dito. Amélia Rodrigues nos traz que, desse momento, eu acho também tão bonito do texto, que Jesus diz que mais tarde, quando a dor produzia amadurecimento maior nos espíritos, e mais uma vez, naquela lição tão bela, de que muitas vezes a dor é essa belíssima professora, já que nós, às vezes, não escolhemos, e eu diria que muitas das vezes não escolhemos crescer pelo amor, né? E aí Jesus continua: quando a dor produzir amadurecimento maior nos espíritos, eu enviarei alguém em meu nome para dar prosseguimento ao serviço de iluminação de consciências. As sepulturas quebrarão o silêncio em que se guardam, e vozes, em toda parte, clamarão, lecionando esperança sob os auspícios de 1000 consolações. E quando o Consolador chegar? Perguntou Simão. Os homens o receberão compreensivelmente? E aí Jesus continua: não, Simão, não a princípio. Os métodos eficazes para curar e disciplinar são severos e, por isso mesmo, indesejados. No entanto, esse enviado ficará indefinidamente ao lado da humanidade, ajudando sem cansaço e lentamente elaborando a era de paz. E aí, quando a gente escuta falar do Consolador prometido, nós compreendemos e entendemos que se trata do Espiritismo, que veio trazer, relembrar todos os ensinamentos do Cristo. E esse é o tema do nosso de hoje à noite, né? Do que nos foi dado trazer para que a gente pudesse tratar aqui entre todos nós. Caracteres da Revelação Espírita, o primeiro capítulo do livro A Gênese. E é interessante porque Kardec, como cientista que era, ele sempre buscava utilizar a razão para começar a observar os fatos, para entender o que estava acontecendo e, a partir daí, tirar as conclusões após observar todos os fatos. Sair chegando a conclusões, observando todos os fatos e vendo aonde isso ia levar. E no primeiro capítulo da Gênese,
ele começa a tratar sobre isso, a fazer essas perguntas que vai depois explicar, vai depois responder. Mas são perguntas que muitas vezes passam por nossa cabeça, que passam pela cabeça daqueles que não conhecem o Espiritismo e gostariam de entender um pouco mais, de compreender um pouco mais. E eu vou pedir licença para ler algumas dessas perguntas que Kardec traz logo no começo, e depois a gente vai, no desenrolar do tempo que nós temos aqui, trazendo as explicações de Kardec para essas perguntas que ele colocou no ar. Ele pergunta se pode o Espiritismo ser considerado uma revelação? Nesse caso, qual seria o seu caráter? Em que se funda a autenticidade da doutrina espírita? A quem e de que maneira foi feita? A doutrina espírita é uma revelação no sentido teológico do termo? Ou seja, seria em todos os pontos frutos de um ensino vindo do alto, sem interferência nenhuma dos que aqui estão na Terra? Ela é absoluta ou ela pode ser modificada? Trazendo aos homens a verdade integral, ela já não teria feito tudo? E aí não impediria, de certa forma, que os homens utilizassem suas faculdades para pesquisar, para procurar conhecer as coisas? Qual seria a autoridade dos espíritos, visto que eles também são imperfeitos, iguais nós, que aqui estamos encarnados? Qual a utilidade dessa moral que os espíritos pregam, já que ela não é diferente da moral do Cristo? Quais as verdades novas que essa doutrina nos traz, que essas ideias nos trazem? E por último, precisará o homem verdadeiramente de uma revelação? Será que ele não pode encontrar tudo isso que foi trazido buscando na sua consciência, buscando dentro de si mesmo? Então cabe primeiramente a gente entender o que seria revelar. Revelar, tirar o véu, tornar conhecido alguma coisa que antes era desconhecido, alguma coisa que é verdade, lógico, porque, ou seja, se não for uma coisa verdadeira, isso não será uma revelação, mas apenas produto do próprio homem. Se a gente for olhar por esse ponto de vista, a gente vai compreender e entender que, por exemplo, todas essas ciências que nos trazem algumas leis da natureza, a química, a física, a astronomia, todas elas são revelações, porque nos trazem informações que desconhecíamos. Esse é o papel do revelador, de trazer informações para aquelas pessoas que não conheciam e que, se não fosse por causa dela, iriam ficar sem conhecer, iriam continuar sem conhecer. Um professor, por exemplo, para aqueles alunos que lá estão, ele está tendo o papel de um revelador, porque ele está trazendo todo aquele conhecimento que aquelas crianças, que aqueles alunos ali no momento, eles desconhecem. E que talvez demorassem muitos e muitos anos se fossem tentar descobrir por eles próprios. Então a gente começa a entender e a compreender que tem esses professores, mas que eles não foram as pessoas que descobriram, por exemplo, essas leis da natureza. Existiram aqueles que a gente chama por aí, aqueles homens de um QI enorme, totalmente superdotados, inteligentes demais, que pesquisaram, que descobriram, como por exemplo Einstein e muitos outros, e a gente começa a pensar logo, poxa, mas de onde será que esses homens tiraram essa inteligência todinha, já que não foi nenhum conhecimento que trouxeram para eles? De onde eles tiraram tudo isso? E a gente começa a ver e a entender que, se não foi ninguém que trouxe para eles tinham que ter trazido isso de algum lugar. Se a gente for considerar, primeiramente, que os homens são criados, os espíritos são criados no momento do nascimento, a gente já começa a ver que Deus seria injusto. Como é que ele cria uns inteligentes e outros com inteligência normal, ou então até mesmo com pouquíssima inteligência? Então a gente começa a entender que existe já um primeiro ponto para a gente começar a compreender sobre a reencarnação. Mas não é o tema de hoje aqui, mas só para poder a gente entender. E a gente vê que esses espíritos, eles vão reencarnando
Deus permite isso para que eles possam trazer esses ensinamentos que já conseguiram aprender, que já conseguiram captar, seja em outros planetas, seja no plano espiritual, seja em outras experiências na própria Terra. E eles vêm aqui para servir como esses reveladores e trazerem para os homens essas informações para que a humanidade possa evoluir. Então, da mesma maneira que Deus permite que esses homens de ciência voltem para trazerem essas informações, para cooperar no progresso da humanidade, da mesma forma, ele permite que aqueles espíritos mais elevados moralmente possam vir até nós para trazer informações que vão colaborar com o nosso crescimento moral, com o nosso crescimento como pessoas. E a gente poderia então dizer que esses espíritos então também são reveladores. E se a gente for olhar em todos os povos do passado, na base de todas as religiões que existem no mundo, todas elas tiveram os seus reveladores, que eram espíritos que foram enviados e sempre traziam uma parcela da verdade. Logicamente, eles misturavam um pouco dessa parcela de verdade, desses ensinamentos que traziam, com algumas determinações, como eu poderia dizer, determinações de acordo com os povos no seio de qual eles nasciam, para poder trazer alguns ensinamentos, para poder conseguir de alguma forma... A palavra está me faltando, porque eu não queria dizer domar os povos. Por exemplo, se a gente for olhar Moisés revelou ali os 10 mandamentos. E a gente vê, se a gente for olhar aqueles ensinamentos, que beleza! São ensinamentos que continuam até hoje. São verdades que continuam até hoje, que nos mostram o lado superior dessas verdades, dessas informações. E, paralelamente também a essas informações, ele legislou sobre algumas outras coisas que eram de acordo com o povo no qual ele vivia. E que precisavam de algumas leis mais duras e mais severas, mas que são leis que, se a gente for ver, o próprio Jesus, já 1800 anos depois, já derrogou todas aquelas leis de Moisés. Ou seja, aquelas leis que eram mais ligadas àquela população no tempo, que não eram leis divinas. Então a gente vai ver isso em todas as religiões, que sempre traziam isso, uma pitadinha, uma face que trazia uma informação das leis naturais, das leis divinas, e, de alguma forma, comportamentos que pudessem controlar o povo ao qual o pessoal estava submetido. E o Espiritismo, por nos trazer a maneira como compreender todo esse mundo que nos cerca, esse mundo invisível que nos cerca, a natureza dos seres que os habitam, a relação dos que estão encarnados com os que estão desencarnados, ela também é uma revelação, por nos permitir esse conhecimento, nos dizer, nos trazer qual o destino do homem, de onde ele veio, para onde ele vai, o porquê ele está aqui. E ela tem uma dupla característica. Ela tem tanto a função, essa revelação divina, como também o papel de revelação científica. Revelação divina porque foi providencial o seu aparecimento. Não foi fruto de uma descoberta do homem que disse, vou descobrir isso aqui e acabou. Não. O Espiritismo ele nos foi trazido pelos espíritos no momento adequado, onde as pessoas já poderiam compreender as explicações e espalhado ao redor do mundo para que não somente surgisse de um ponto, mas de diversos pontos diferentes. Trazida por esses espíritos que estavam encarregados de esclarecer o homem sobre essas leis. E ele tem esse aspecto científico porque o homem apenas não o recebeu passivamente. Ele teve que utilizar da razão, ele teve que buscar também conhecer, quando recebeu esse fato e essas informações, ele teve que correr atrás, ele teve que analisar cada fato.
Quem conhece, por exemplo, Kardec, que era um grande estudioso e um grande cientista, e é muito interessante, como eu falei no início da Gênese, na introdução dos Espíritos, ele nos traz, na introdução da Gênese, ele nos traz justamente isso, que, permito-me ler aqui, que essa coletividade concordante da opinião dos Espíritos, submetida, aqui ele estava falando da universalidade do ensino dos Espíritos, né? Que, ou seja, que o ensino não partia somente de um ponto, e ele não vinha só de um ponto, mas de diversos lugares espalhados do globo, e esses ensinos eles tinham o mesmo fundo. Kardec, quando ele começou a estudar, começou a pesquisar e a entender a buscar entender sobre essa nova lei que estava surgindo, esses novos fenômenos que estavam surgindo, Kardec se comunicou com muitos centros espíritas ao redor do mundo. Eles comunicavam, e não era com o WhatsApp que a gente tem hoje em dia, não, era por carta. Eram mais de 1000 centros espíritas que ele escrevia, mandava as perguntas. E em cada lugar desse, eu falei centro espírita, mas na época não tinha essa denominação de centros espíritas, né? Mas eram grupos que se reuniam, né, para conversar com os espíritos. E aí ele mandava essas correspondências com algumas perguntas, e aí as pessoas respondiam, submetiam, né, aos espíritos pelo qual eles se comunicavam e mandavam de volta essas respostas. E aí Kardec começava a analisar as respostas, via se as respostas estavam iguais, se estavam diferentes, qual era a relação que elas tinham, e aí foi quando foi surgindo, quando ele foi buscando compilar tudo aquilo. E aí no comecinho, nessa introdução da Gênesis, ele fala justamente isso. Essa coletividade concordante da opinião dos espíritos, submetida, além disso, ao critério da lógica, que constitui a força da doutrina espírita e lhe assegura a perpetuidade. Porque é preciso que nós utilizemos esse atributo que a divindade nos deu. De que adianta nós sermos inteligentes, de nós termos a razão, de nós termos tudo isso e não podemos usar. Temos que aceitar tudo sem questionar. E a gente aprende justamente isso, que é preciso questionar, é preciso que a gente entenda o que a gente está estudando. Por isso que a gente sempre bate muito nessa tecla, da questão da fé raciocinada, de você compreender, de você entender o porquê você acredita naquilo, de você compreender, de você não se deixar levar apenas porque é isso e acabou. A gente sabe, por exemplo, se a gente chegar para uma criança e dizer assim, olha, não mexa aí porque senão vai vir o bicho-papão para pegar você e vai levar você embora. A criança, quando ela é pequena, ela pode até aceitar isso. Mas depois de um tempo, quando ela vai se desenvolvendo, vai crescendo, ela começa a pensar, a raciocinar e vê que tem alguma coisa errada daí. Foi assim conosco quando nós éramos antigamente, que éramos forçados a acreditar no diabo. Por exemplo, se a gente não fizer o que é certo, Deus vai castigar a gente e o diabo vai levar a gente e a gente vai ficar no inferno para sempre. Então, ou seja, Deus era passado para a gente como esse pai vingativo, esse pai rancoroso, que não perdoa os filhos de jeito nenhum. Se você pisou na bola, você vai sofrer para o resto da eternidade. E o que é engraçado, né? Porque se a gente for analisar hoje em dia, como é que Deus ele poderia ser pior do que, por exemplo, muitos pais humanos? Me veio à mente aqui agora, porque eu lembrei, por exemplo, daquele filme de Divaldo, que Divaldo até narra essa história, né? Que, ou seja, que quando a irmã dele se suicidou e a mãe dele foi solicitar ao padre, que a mãe dele era muito católica, que foi solicitar ao padre que rezasse uma missa para ela, o padre disse que não iria rezar porque ela tinha se suicidado. E quem se suicida é um réprobo aos olhos de Deus, e aí o único destino seria o sofrimento eterno, no fogo eterno. E aí ela diz, oxe, então peraí, quer dizer que esse Deus, ele é mais rancoroso, ele é mais violento do que eu, ele não tem a capacidade de perdoar, tal qual eu que sou mãe e perdoo a minha filha, então esse lugar aqui não é para mim. E ela se levantou e foi embora da igreja. Então, se a gente vê por esse exemplo e muitos outros, como é que Deus, que é a perfeição suprema, que é o amor, como é que ele não perdoaria alguém? Se é que Deus não tem raiva de ninguém, né? Deus não fica com raiva de ninguém.
como algumas pessoas dizem, né? Porque, ou seja, ele é um amor, ele compreende tudo isso, ele compreende a nossa ainda infantilidade e esse processo de crescimento. Então, a gente vai aprendendo, a partir daí a gente vai vendo que é importante nós utilizarmos da nossa razão, porque com essa razão, esse é um dos motivos pelo qual a doutrina espírita tem essa força, esse é um dos motivos pelo qual a doutrina espírita conquistou diversos cientistas da época em que o Livro dos Espíritos lançou, porque ela, além de ela trazia aqueles conceitos filosóficos e atingiam a razão de cada um daqueles que liam, que procuravam entender, aqueles homens de ciência que muitas vezes eram mais apegados à questão mais materialista do termo. Então, ou seja, a doutrina espírita mostrava através da razão, através de 1 mais 1, ou seja, mostrava como as coisas podem se processar. Não é aquela coisa de você tem que acreditar porque tem que acreditar e acabou. Se você não acreditar, você está fadado ao inferno, está fadado a sofrer para sempre. E a gente entende, a gente aprende que não é assim que se processa. Tem aqui num trechinho da Gênese, que Kardec ele traz justamente isso, ele vai dizendo: com o meio de elaboração, o Espiritismo ele procede exatamente da mesma maneira que as ciências positivas, isto é, aplicando o método experimental. Quando fatos novos se apresentam, que não podem ser explicados pelas leis conhecidas, o Espiritismo os observa, compara, analisa e, remontando dos efeitos às causas, chega às leis que os preside. Depois, lhe deduz as consequências e busca as aplicações úteis. Não estabeleceu nenhuma teoria pré-concebida. Assim, ele não apresentou como hipótese a intervenção e a existência dos espíritos, nem o perispírito, nem a reencarnação, nem qualquer um dos princípios da doutrina. Concluiu pela existência dos espíritos quando essa existência ressaltou evidente da observação dos fatos, procedendo de igual maneira quanto aos outros princípios. Não foram os fatos que vieram primeiro que a teoria. Não foram os fatos que vieram depois confirmar a teoria. A teoria é que veio depois explicar e resumir os fatos. E aí Kardec ele até usa um exemplo, para poder a gente compreender e entender melhor. Que existe uma coisa muito interessante no mundo dos espíritos, que alguns espíritos não sabem que desencarnaram, que não têm essa consciência que desencarnaram. E ele explicou justamente isso, que não chega algum espírito superior, algum espírito mais evoluído para dizer assim, olha, aqui no mundo espiritual tem alguns espíritos que não sabem que desencarnou. Não. O que foi que os espíritos superiores fizeram? Eles providenciaram que muitos desses espíritos que não tinham conhecimento, que ainda estavam desencarnados, se manifestassem, ou seja, dessem as comunicações. E aí Kardec, através da observação, começou a olhar e ver, tem espírito que não sabe que morreu. Tem espírito que não tem essa consciência ainda. E aí ele começou a observar isso. E aí foi daí, depois que ele tirou o conceito daí, observando todos esses fatos, e assim com todas as outras coisas que envolvem a doutrina espírita. Existe aí um outro aspecto que a gente tem que observar, né? O Cristo ele disse, né? Eu vos enviarei um novo Consolador, que o Espírito de verdade, que restabelecerá todas as coisas e explicará todas. E a gente precisa entender, né? Ou seja, se ele diz que enviará outro Consolador, a gente primeiro tem que pegar, né? Ou seja, Consolador, ou seja, o que traz consolação. Então, ou seja, a gente vê que a doutrina do Cristo, como ele mesmo sabia, ela iria ser deturpada de tal forma que não conseguiria mais trazer essa consolação, esse alívio ao coração das pessoas. E queria explicar, como ele mesmo diz, restabelecer, ou seja, se foi restabelecido é porque foi totalmente deturpado, e explicar as coisas. Ou seja, não é que iria trazer coisas novas, mas queria explicar muitas das coisas que naquele tempo as pessoas não estavam aptas ainda a compreender, a entender. Foi preciso que a ciência avançasse, que a ciência, a parte científica desse os passos
bastante avançados para que, quando chegasse essas informações das leis da natureza, as pessoas pudessem entender o que se trata, o que é o fluido, a questão de vibrações. Se a gente for, por exemplo, olhar aqui agora, quando a gente está no local, por exemplo, no shopping, e a gente está lá trocando, por exemplo, as mensagens de WhatsApp, a gente já imaginou como essas mensagens elas são transmitidas? São transmitidas através de ondas, ou seja, pelo ar. Então, são coisas que são explicadas hoje em dia, que a ciência nos traz hoje em dia, e que, por exemplo, eu sou bastante leigo nesse assunto. A gente sabe o básico em si, essa questão da informática, como funciona, das ondas, e aí vai, e como é transmitido de uma coisa para outra. Mas, ou seja, a ciência chegou a tal ponto, teve essa evolução, que se a gente for começar a compreender, a entender, por exemplo, sobre a questão dos pensamentos, da vibração dos espíritos, de como os espíritos conseguem se comunicar com uma pessoa que está totalmente à distância do outro lado do país, do mundo, na velocidade hiper mega gigantesca, a gente começa a entender e a compreender porque já existem as ciências que nos explicam a possibilidade dessas coisas acontecerem. Então a gente já não vai mais acreditar por acreditar, aquele tópico que a gente falou no começo, mas a gente acredita porque a gente entende, a gente compreende como se processa todo esse mecanismo, o desenrolar dos fatos. E aí é muito interessante esse primeiro capítulo da Gênesis, e eu volto a dizer, como eu sempre gosto de falar em todas as palestras, né, da importância de nós buscarmos, de nós conhecermos, de nós irmos direto à fonte. Porque no pouco tempo que nós temos aqui, e até mesmo pelo celular, por essa palestra gravada, eu acho muito ruim. Eu não gosto de fazer sem sentir o contato com o público, sem estar diretamente olhando nos olhos de cada um de vocês. Eu confesso que eu tenho dificuldade quanto a isso. Mas eu gosto muito sempre de dizer para se ir direto à fonte. Porque nós temos pouquíssimo tempo aqui. A gente não consegue falar tudo, a gente não consegue abarcar tudo, e nem esse é o intuito, até porque se faz necessário que a gente busque, que a gente vá conhecer, para que a gente possa tirar nossas próprias conclusões. Quando a gente vai e olha, por exemplo, esse primeiro capítulo da Gênesis, que às vezes as pessoas pensam, porque a Gênesis é muito difícil, porque é muito complicado a Gênesis, a gente precisa tirar isso da cabeça, gente. A gente precisa entender que para crescer a gente precisa buscar o conhecimento. Quando a gente entra na escola, que a gente é pequenininho, a gente acha no começo tudo difícil. É difícil aprender a escrever, pai, eu não vou conseguir. É difícil fazer conta de soma, não vou conseguir fazer conta de soma, mãe. Ou pai, eu não vou conseguir. E com o tempo, com a prática, a gente pedindo ajuda aos professores que lá estão para nos ajudar a desbravar o caminho, a gente vai vendo que não é um bicho de 7 cabeças. E a gente vai conseguindo desenvolver e vai conseguindo aprender mais, compreender mais e expandir a nossa mente. Da mesma maneira, se faz com as obras da codificação. A gente precisa sair dessa ondinha de só querer ler romance espírita. E às vezes o pessoal lê uns romances espíritas de natureza bem duvidosa, né? Para poder a gente até saber quais são os romances espíritas de uma natureza duvidosa dos que não, é preciso que a gente conheça a doutrina espírita. Se a gente não conhece a doutrina espírita, como é que a gente vai saber o que é espiritismo e o que não é? Como é que a gente vai saber avaliar, por exemplo, uma novela, um filme que traz algumas informações que tudo que o povo vê, o povo diz, isso é espiritismo, isso é do espiritismo, isso é do espiritismo. Mas muitas vezes não é. É apenas espiritualismo, que é diferente. Então, a gente precisa conhecer, a gente precisa buscar diretamente as obras da codificação para conseguir compreender. Aquelas perguntas que eu fiz no começo, aquelas várias perguntas, Kardec responde todas elas no decorrer desse primeiro capítulo. E de uma maneira belíssima, de uma maneira leve, de uma maneira que faz com que a gente compreenda, que a gente entenda. Não precisa ser nenhum, ter PhD para poder entender isso, não. A gente lendo, a gente
insistindo, a gente buscando esse conhecimento, a gente vai ver que muitas vezes ele vai entrando na nossa mente de uma maneira tão natural, de uma maneira tão bela, que é como se a gente já conhecesse isso de outra oportunidade que a gente não sabe de onde. Na verdade, a gente sabe, né? Que a gente entende da reencarnação, então a gente sabe que muitas vezes esses ensinos eles é uma continuidade do que a gente não conseguiu completar numa etapa anterior. Então, meus irmãos, que a gente possa buscar conhecer, compreender cada vez mais, aproveitar essa doutrina tão bela que a gente tem, que nos foi trazida por esses irmãos mais velhos nossos, que já estão um pouco mais evoluídos, que já nos explicam, que precisam também que a gente busque, porque como foi bem dito, né, por Kardec, a gente não aceita tudo passivamente. Os espíritos não trouxeram para que a gente aceitasse passivamente. Eles provocavam os fenômenos para que através da observação a gente fosse compreendendo e utilizando a nossa razão, a gente fosse tirando a partir daí as teorias e fosse compreendendo como tudo funciona, como tudo se encadeia e entendendo assim essa lei da natureza, né? Essa lei de Deus. E então que a gente possa, mas acima de tudo, além de ter essa busca pelo conhecimento que se faz muito importante, que a gente tente sempre, a todo momento, a todo instante, colocar em prática. Porque não adianta de nada também a gente só ficar na teoria e não colocar na prática. E não buscar ser uma pessoa melhor. E não buscar fazer uma diferença no local onde a gente foi inserido. No seio familiar, no nosso ambiente de trabalho, na nossa vizinhança, no nosso planeta, no nosso país. A gente precisa ter a consciência que nós somos espíritos em evolução, que precisamos aprender e precisamos ajudar a todo instante. Precisamos ter a consciência. É triste ver hoje em dia muitos e muitos daqueles que se dizem espíritas baterem palma para a violência que muitas vezes está por aí, sabe, praticamente batendo a nossa porta, achando tudo isso normal, achando que pessoas merecem apanhar, pessoas merecem sofrer, que pessoas merecem sofrer castigos severos. Que ensinamento do Cristo foi esse, meus irmãos? Que dizia para a gente desejar o mal para os nossos irmãos. Eu não lembro de ter ouvido falar nada sobre isso. E tenho certeza que nenhum de vocês também nunca ouviu. Então busquemos fazer a diferença. Busquemos nós ser a mudança que a gente tanto quer ver no nosso país, no nosso mundo. A gente fala tanto da questão de querer ir para um planeta de regeneração, né? de um planeta melhor, sabe? Sem a violência, sem tristeza. Mas a gente esquece uma coisa básica, que o Cristo falou que o reino de Deus ele não virá com aparências exteriores. Ele está dentro de nós. Então a gente precisa fazer essa construção dentro da gente, para a partir do momento que a gente construir o reino de Deus dentro da gente, a gente vai conseguir fazer com que ele se exteriorize. E aí sim, a gente vai ver como as pessoas estarão diferentes, como a gente vai enxergar as coisas de uma maneira diferente. Quando eu fazer a minha mudança e parar de olhar para a vida do outro e querer que o outro que faça a mudança dele. Eu preciso mudar. Eu preciso fazer diferente. Que a paz do Mestre Jesus possa envolver cada um de nós, meus irmãos. E para finalizar, eu gostaria de ler uma mensagem do livro Pão Nosso, e ela vai servir como a nossa prece, que é uma mensagem tão bonita, e que a gente fique com ela para refletir e leve para a nossa vida. A mensagem é intitulada No Serviço Cristão. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito, estando no corpo, o bem ou o mal. Paulo, segunda carta aos Coríntios. Não falta quem veja no Espiritismo mero campo de experimentação fenomênica, sem qualquer significação de ordem moral para as criaturas.
Muitos aprendizes da Consoladora Doutrina, desse modo, limitam-se às investigações de laboratório ou às discussões filosóficas. É imperioso reconhecer, todavia, que há tantas categorias de homens desencarnados quanto as que estão encarnados. Entidades discutidoras, levianas, rebeldes e inconstantes, transitam em toda parte. Além disso, incógnitas e problemas surgem para os habitantes dos dois planos. Em vista de semelhantes razões, os adeptos do progresso efetivo do mundo, distanciados da vida física, pugnam pelo espiritismo com Jesus, convertendo-nos o intercâmbio em fator de espiritualidade santificante. Acreditamos que não se deve atacar outro círculo de vida quando não nos encontramos interessados em melhorar a personalidade daquele em que respiramos. Não vale pesquisar recursos que não nos dignifiquem. Eis porque, para nós outros, que supomos trazer o coração acordado para a responsabilidade de viver, Espiritismo não expressa a simples convicção de imortalidade, é clima de serviço e edificação. Não adianta guardar a certeza na sobrevivência da alma, além da morte, sem o preparo terrestre na direção da vida espiritual. E nesse esforço de habilitação, não dispomos de outro guia mais sábio e mais amoroso do que o Cristo. Somente à luz de suas lições sublimes é possível reajustar o caminho, renovar a mente e purificar o coração. Nem tudo que é admirável é divino. Nem tudo que é grande é respeitável. Nem tudo que é belo é santo. Nem tudo que é agradável é útil. O problema não é apenas de saber, é o de reformar-se cada um para a extensão do bem. Afeiçoemo-nos, pois, ao Evangelho sentido e vivido, compreendendo o imperativo de nossa iluminação interior, porque, segundo a palavra oportuna e sábia do apóstolo, todos devemos comparecer ante o tribunal do Cristo, a fim de recebermos, de acordo com o que realizamos, estando no corpo, o bem ou o mal. Emmanuel. Jesus espera por cada um de nós, meus irmãos. Avancemos.